Oi, gente, estamos aqui hoje para mais uma aula teórica. Dessa vez nós vamos fazer um algoritmo para testar vários conceitos em programação, certo? Então, como é que nós vamos fazer esse algoritmo e do que ele se trata? Nós vamos fazer um algoritmo para gerar números, certo? A gente vai usar alguma função aleatória para gerar isso para a gente. Nós vamos guardar esses números em um vetor. O que acontece? Como nós vamos gerar esses números aleatoriamente, pode acontecer do seguinte: digamos que o meu primeiro número gerado seja 1, o segundo pode ser 2, o terceiro pode ser 5, por exemplo. E aqui, para esse exemplo, eu vou dizer que meu vetor tem apenas 4 posições. Ok? Então, digamos agora que eu vou gerar o meu último valor aqui. O valor que eu vou gerar, mesmo que eu tenha gerado ele aleatoriamente, eu vou fazer de uma forma que ele não esteja contido dentro desse meu vetor, certo? Então, basicamente, a gente quer checar se o número gerado está dentro do vetor ou não. Então, digamos que o número que eu gerei seja 4. Bom, 4 não está no meu vetor, porque na posição 1 está o meu número 1, na posição 2 está o meu número 2, na minha posição 3 está o meu número 5. Então, 4 não está no meu vetor, eu posso simplesmente colocar o 4 aqui. Só que o que acontece? Se, digamos, ao invés de 4, eu gerasse 2. Eu ia checar, bom, o meu número na primeira posição é 1, só que o meu número na segunda posição é 2. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu preciso gerar um outro número para colocar na quarta posição. Então, digamos que esse número que eu gerei fosse 1. Bom, eu já sei que meu 1 está na primeira posição, então eu não posso usar 1 para colocar nesse espaço aqui. Então, digamos agora, mais uma vez, que eu gerei um outro número e esse número agora sim foi 0. Bom, eu sei que nenhum dos valores dentro do meu vetor tem valor igual a 0. Então, posso vir aqui simplesmente colocar o valor como 0. Então, como é que a gente vai fazer isso dentro da nossa lógica de programação? Na verdade, é bem simples. A gente vai precisar fazer um passo a passo, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou só apagar a tela para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, em termos formais, ou seja, em termos de programação, como é que a gente vai desenvolver esse algoritmo? Primeiro, nós vamos ter um vetor. Vou chamar ele aqui de V, para simplificar. E esse vetor vai ter um tamanho fixo. Então, vou falar que ele tem tamanho 4, por exemplo. Ele vai começar sem nenhum valor dentro dele. Então, ele vai começar sendo um vetor vazio. Então, ele não vai ter nenhum valor já dentro dele, ok? Então, o que nós vamos fazer? O primeiro número que a gente vai gerar, obviamente, como não tem nenhum número dentro do nosso vetor, a gente vai simplesmente colocar ele na primeira posição, certo? Porque, como não tem mais nenhum outro número aqui, a gente não precisa se preocupar em esse número gerado ser ou não ser repetido. Então, a gente pode simplesmente colocar ele aqui. E aí, o que a gente vai fazer em seguida? Nós vamos vir aqui e gerar um segundo número. Quando a gente gerar o segundo número, a gente vai percorrer o vetor do começo até a última posição preenchida. Nesse caso aqui, é a posição de índice 0, certo? Porque vetores sempre começam com índice 0. E quando a gente checar se o número que a gente gerou aleatoriamente, digamos, seja 2, não aparece até a última posição preenchida, no caso 0, se isso for verdade, a gente vai simplesmente colocar 2 na próxima posição. E então nós vamos atualizar a última posição preenchida para ser o índice do 2, que no caso é 1. Então, nós vamos fazer a mesma coisa para o próximo número. Digamos que a gente gerou 1 de novo. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no começo do nosso vetor e verificar se o número 1 já está em alguma das duas posições ocupadas. Bom, a gente sabe que o 1 está aqui na primeira posição. Como ele está aqui na primeira posição, o que nós vamos fazer?
nós vamos vir aqui e nós vamos gerar um outro número. Então, a gente vai apagar esse 1 aqui e vai gerar, por exemplo, um 5. Então, nós geramos o 5. Nós vamos ver. 5 está na posição 0? Não. 5 está na posição 1? Não. Como a posição atual está vazia, nós vamos simplesmente colocar o 5 então, na posição atual, que é a posição mais livre aqui no final do nosso vetor. E nós vamos fazer isso também para o último elemento. Depois disso, nós vamos gerar o último número aleatório, que digamos que seja 2. E nós vamos checar se 2 já está no nosso vetor. Na primeira posição, nós temos 1. Então, nós vamos atualizar e vamos checar a segunda posição. Bom, 2 está na segunda posição, então eu sei que 2 eu não posso colocar de novo no meu vetor. Então, vou ter que gerar um outro número. Então, vou gerar, por exemplo, 7. E eu vou recomeçar aqui no vetor e vou ver. 7 na primeira posição? Não. 7 está na segunda posição? Não. 7 está na terceira posição? Não. Como eu já chequei todas as posições até a última, que no caso aqui era a posição de índice 2, eu vou simplesmente colocar 7 no final, porque eu sei que o meu vetor não tem nenhum número 7 dentro dele. Como o nosso vetor só tem 4 posições, aí eu vou simplesmente finalizar o meu algoritmo e salvar o vetor da forma como ele está aqui. Então, basicamente, essa é a teoria do algoritmo que a gente vai criar. E agora a gente vai para o compilador para fazer isso na prática. Oi, gente, então estamos aqui agora no nosso compilador. Eu estou usando aqui já as bibliotecas stdlib e stdio, ok? E nós vamos começar a criar o nosso código. Então, como nós vimos no exemplo, nós precisamos primeiramente de um vetor. Então, eu vou criar aqui um vetor de números inteiros. Vou chamar ele simplesmente vetor e vou falar que ele tem tamanho 4. Então, o que nós vamos fazer com esse vetor? Nós precisamos preencher ele com os nossos números aleatórios. Então, como que nós vamos gerar primeiramente esses números aleatórios? A gente pode criar esses números fazendo o seguinte. Em C existe uma função chamada range, certo? Ela gera um número aleatório entre 0 e o máximo inclusive, ou seja, pode vir de 0 e incluir o máximo do valor. Antes da gente fazer isso, nós precisamos usar uma função em específico para gerar uma seed, uma semente para a nossa geração de números aleatórios. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e simplesmente chama a função sRange, de seed, range, e nós colocamos como parâmetro uma variável do tipo unsigned int, ou seja, uma variável inteira sem um sinal da frente. Então, como que eu posso preencher isso aqui? É basicamente colocar um número inteiro positivo, certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1. Como eu estou usando uma seed constante, uma seed que é igual a 1, se vocês em casa tentarem gerar números aleatórios usando a mesma seed, ou seja, usando o mesmo parâmetro aqui, vocês vão gerar o mesmo valor que eu vou gerar aqui, ok? Então, como é que nós vamos fazer isso agora? Para começar, a gente pode simplesmente criar uma variável número e falar que ela é igual a range, certo? E é o que vai acontecer. Eu quero imprimir essa variável número para a gente poder ver qual que é o formato que esse número aleatório vem para a gente. Então, eu vou falar aqui, o número gerado é... E vou simplesmente imprimir a minha variável número. Aqui eu não comecei a fazer o algoritmo ainda, estou simplesmente vendo como é que funciona a nossa função range, certo? Então aqui eu vou rodar nosso programa, só para a gente ter uma ideia. A gente pode ver que o número gerado por ele é um número bem grande. É um número com 10 dígitos, certo? É um número que possui uma ordem de grandeza relativamente grande. Então, como a gente quer gerar números para preencher apenas um vetor de 4 posições, a gente não precisa de um número que tenha 10 dígitos, certo? Então, como é que a gente pode diminuir isso para a gente? Digamos que eu quero gerar apenas números de 0 a 10. Eu posso vir aqui e dividir usando o meu porcentagem por 10. Então, o que fazendo isso daqui vai mudar para mim no meu programa aqui?
significa basicamente que eu estou pegando o número que eu gerei, no caso esse número grande aqui, dividindo por 10 e pegando o resto dessa operação. Então nós temos a seguinte situação. O meu número gera valores aleatórios entre 0 e 9 e o meu vetor tem 4 posições. Como o meu vetor tem 4 posições e o meu espaço numérico, por assim dizer, é de 0 até 9, ou seja, são 10 números possíveis, eu tenho mais do que o suficiente para ter certeza que o meu vetor pode ser preenchido com números distintos, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar o comportamento da minha seed. Como a minha seed é uma constante, vai acontecer o seguinte. Se eu vier aqui apagar, quero mostrar uma coisa para vocês. Esse número aqui, eu vou inclusive copiar ele e colocar num comentário aqui em cima. O que vai acontecer? Quando eu rodar meu programa novamente, o número que eu gerar aqui vai ser igual a esse número aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável chamada número 2 e eu vou pegar número 1 e fazer a divisão inteira por 10, ao invés de fazer aqui direto. E eu vou copiar o printf aqui e colocar número 2 embaixo. Para não ficar junto, eu vou colocar um contrabarra n aqui, só para não ficar as duas linhas uma em cima da outra. Então, o que acontece aqui? Quando eu executar meu programa, o que eu espero que aconteça? Eu vou imprimir esse mesmo número, e como eu estou dividindo ele e pegando o resto da divisão por 10, eu basicamente estou me preocupando apenas com o último dígito. Como o último dígito pode ser de 0 até 9, a minha resposta vai ser de 0 até 9. No caso, como o meu último dígito é 3, o meu número 2 vai ter que ter valor 3. Certo? Então, basicamente, o que nós esperamos que seja impresso aqui é esse mesmo número e 3 embaixo dele. Okay? Então, eu vou rodar aqui o programa para ver se é isso mesmo que acontece. O programa terminou de rodar. A gente pode ver aqui que ele gerou um número igual. A gente pode até colocar um embaixo do outro para ver que realmente são os mesmos dígitos. Então, para a gente, isso significa basicamente que o número que vocês verem em casa quando forem testar, usando essa mesma seed aqui, vai ser igual aos números que eu estou criando aqui. Então, tendo isso em mente, a gente pode agora sim começar o desenvolvimento do nosso programa. O que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos ter que fazer um for com um tamanho igual ao tamanho do meu vetor. Então, eu vou colocar isso aqui tudo dentro de um comentário, que a gente vai poder reutilizar depois. E o que nós vamos fazer agora? Vamos criar um for int igual a 0. Como o nosso vetor tem tamanho 4, eu vou colocar que ele vai percorrer enquanto i for menor do que 4 e vai sempre aumentar o índice i de 1 em 1. Agora nós temos que criar um número aleatório. Nós vamos usar essa primeira linha de código aqui. E como eu quero criar o valor dele entre 0 e 9, eu vou dividir por %10. Ok, agora eu tenho o meu número aqui. Só que tem uma questão. Eu preciso verificar se esse número já está no meu vetor antes de colocar ele lá dentro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos fazer um while. E dado uma condição que a gente vai criar, o que ele vai fazer? Se essa condição for falsa, nós vamos continuar gerando números aleatórios. Então nós vamos fazer a mesma linha de código. E se essa condição for verdadeira e a gente sair do while, a gente vai colocar na posição i do nosso vetor o número que a gente gerou por último. Então, qual vai ser essa condição aqui? Lembrando, essa condição aqui, quando ela for falsa, a gente vai continuar rodando. E quando ela for verdadeira, a gente vai botar dentro do nosso vetor. A condição que nós vamos colocar dentro do while é a condição de unicidade. O que significa? Basicamente, se o nosso número for único, a gente vai sair do nosso while e vai simplesmente colocar ele no nosso vetor. Se ele for repetido, ou seja, se ele já estiver dentro do nosso vetor em alguma posição, nós vamos gerar um número até encontrarmos um número que seja distinto. Como a gente está trabalhando com números aleatórios e usando um while, existe uma chance, tá? Não é uma chance igual a zero, existe uma chance factível da gente ficar preso para sempre dentro desse loop. É muito difícil isso acontecer? Sim, é muito difícil. Só que a gente precisa, é uma boa prática, a gente criar uma saída alternativa.
Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou criar uma segunda variável, vou chamar ela simplesmente de tentativas. Ela vai começar em 0. Para cada tentativa que eu fizer, eu vou simplesmente somar 1 na minha variável tentativas, certo? E se o número de tentativas exceder, digamos, 5.000, eu vou simplesmente acabar o meu programa aqui e falar que o número de iterações excedeu o limite. A gente está fazendo isso aqui para não ficar preso para sempre dentro desse while aqui, certo? É muito pouco provável que a gente vai precisar realmente dessas linhas de código. Só que, como a gente está trabalhando com números aleatórios, nada impede do número que a gente gerar simplesmente ficar caindo em um número que a gente já tem. É uma possibilidade que a gente precisa ter cuidado, certo? Então, o que eu vou colocar aqui dentro da condição do meu while? Para facilitar a visualização, eu vou criar uma função. Eu vou chamar ela de único. E ela vai receber alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que ela vai receber? Ela vai receber um número já gerado, vai receber um vetor de 4 posições, que vai ser esse nosso vetor aqui, e ele vai receber o último, que eu já vou explicar. Todas essas variáveis aqui são do tipo inteiro. Então, para que eu vou usar essa função aqui? Eu basicamente vou checar se o número está dentro do vetor. Para que eu vou usar a variável último? Como o meu vetor começa vazio, eu só preciso checar até o último número que foi colocado ali dentro, certo? Então, essa variável último, inclusive, a gente pode criar ela aqui, int último é igual a 0. E sempre que a gente colocar um número dentro do nosso vetor, a gente vai atualizar o valor dela em 1. Então, o que acontece aqui? Como minha variável último começa em 0, a primeira vez que eu verificar se o número é único, ele vai simplesmente falar que é. Por quê? Ele nem vai cair dentro do for que eu vou criar aqui dentro, certo? Por que ele não vai cair? Porque eu vou começar em int i igual a 0, e vou percorrer i enquanto ele for menor do que o último. Então, eu vou fazer simplesmente int i igual a 0, enquanto i for menor do que o último. Quando o último for 0, ou seja, quando o meu vetor estiver vazio, o que vai acontecer? O último vai ser 0, i vai começar em 0 e ele simplesmente vai sair do meu for. Por conta disso, ele vai simplesmente sair do meu while e vai incluir o número no meu vetor. Isso é uma atitude que a gente quer que ele faça, certo? Por que a gente quer que ele faça isso? Basicamente, se o meu vetor estiver vazio, qualquer número que eu colocar dentro dele vai ser um número único, certo? É muito, muito intuitivo isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer if número igual vetor na posição i. Então, o que eu vou fazer dentro desse for aqui? Eu vou simplesmente checar se o número está dentro do meu vetor na posição i. Se isso aqui for verdade, para qualquer posição, então meu número não é único. Eu vou simplesmente retornar 0. Okay? Se eu rodar o meu for inteiro até o último valor e não encontrar em nenhuma instância um valor igual a um número, eu vou falar então que o meu número é único e vou retornar 1. Dentro da linguagem de programação C, o valor 0 é a mesma coisa que falso. E qualquer valor diferente de 0 é igual a 1, ok? Então, nesse caso aqui, eu poderia estar retornando 1, mas poderia estar retornando 10, 100, 1000, tanto faz. Simplesmente, a questão em si é que dentro do meu if aqui, eu preciso falar que ele é 0. Então, o que acontece? Quando ele tiver valor 0, ele vai ser a mesma coisa que o valor falso. Só que o meu while, ele só roda enquanto uma condição for verdadeira. Como é que a gente converte falso em verdadeiro em C? Nós colocamos o operador ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação ele vai negar, certo? Ele vai inverter o valor lógico da próxima expressão que a gente tiver na frente dele. Então, aqui eu vou colocar a minha função único, vou botar um número,
o parâmetro número vai ser a variável de mesmo nome que a gente criou aqui em cima. O vetor vai ser o mesmo vetor que a gente criou no começo do nosso programa. Esse vetor aqui, certo? Opa, a gente não precisa botar, ele tem tamanho 4. E o último parâmetro é justamente dessa variável de mesmo nome, último, certo? Então, o nome aqui é o mesmo nome aqui em cima. Bem tranquilo, certo? Então, o que vai acontecer? Na primeira vez que ele rodar o meu while e chegar aqui dentro, ele vai ver que o último é igual a 0. Aqui dentro desse for, ele vai simplesmente pular, porque a gente está na primeira posição do nosso vetor, então qualquer número que eu colocar dentro dele vai ser um número único. Então ele vai simplesmente pular esse for e vai retornar 1. Como ele vai retornar 1, eu nem sequer vou entrar aqui dentro desse while. Eu vou simplesmente para a próxima linha. Indo para a próxima linha, eu estou atualizando o valor do último e colocando na posição 0 do meu vetor o número que eu gerei aqui em cima. Depois que eu botar o meu valor aqui e aumentar o valor do último, eu vou para mais uma iteração. Agora sim, o último aqui tem o valor 1, e eu vou entrar nesse for e eu vou verificar se o segundo valor que eu encontrei é igual ao primeiro, certo? Que só tem um valor dentro do meu vetor. E vou continuar fazendo isso até ter percorrido todo o meu vetor e ter preenchido ele completamente. Então, o que eu posso fazer aqui depois? Eu posso imprimir, só para a gente ter uma ideia, se está dando certo o nosso programa ou não, falar que o valor na posição %d, que vai ser o nosso i aqui que eu vou imprimir, é igual a botar 2 pontos por %d novamente, e aqui eu vou imprimir o valor no nosso vetor na posição i. Vou dar um contra-barra n, porque como ele vai rodar isso aqui dentro de um for, eu tirar esse contra-barra n, todas as linhas vão ficar juntas, certo? Então, como primeiro parâmetro, eu vou passar o i, e como segundo parâmetro, eu vou colocar vetor na posição i. Bem tranquilo, bem intuitivo. Então, eu posso apagar isso aqui, e a gente já pode rodar o nosso programa. Nosso programa já terminou de rodar, e a gente pode ver que ele funcionou perfeitamente. Ele falou que o valor na posição 0 é igual a 3, na posição 1 é igual a 6, na 2 é 7 e na terceira posição é 5. Então, nenhum valor aqui se repetiu. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou criar aqui uma variável tamanho. E o que vai acontecer? Essa variável tamanho aqui, eu vou falar que ela pode ser 1000, certo? E se eu quiser, eu posso vir aqui e mudar todas as instâncias de 4 para tamanho. Então, tamanho aqui. E aqui em cima eu vou colocar 1000 também. E agora a gente vai ter um problema. E aqui vai ser tamanho. E agora sim nós vamos ter um problema. Como eu estou pegando valores apenas entre 0 e 9, e eu tenho um vetor de 1000 posições, eu nunca vou conseguir preencher o valor com apenas os valores entre 0 e 9, certo? Vai faltar para mim muitos valores. Então, nesse caso, a gente espera que o nosso if daqui de dentro faça o trabalho dele e pare o programa quando a gente estiver preso num infinito, certo? Porque como a gente só tem 10 valores possíveis para um vetor de 1000 posições, nós só vamos conseguir preencher as 10 primeiras posições, certo? E a gente quer saber se ele vai ou não parar o nosso programa. Então, feito isso, a gente pode rodar o nosso programa. E a gente pode ver aqui, ó, que ele gerou valores entre 0 e 10 e preencheu todas as 10 primeiras posições do nosso vetor. Só que depois ele falou que o número de iterações excedeu o limite e parou de vez a execução do nosso programa. Então, esse if aqui fez justamente o que a gente precisava que ele fizesse. Se a gente não tivesse esse if, a gente ficaria preso para sempre. Para mostrar isso para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que se tentativas dividido por 5.000 tiver resto igual a 0, eu vou imprimir o número de tentativas. Por que eu quero fazer isso? Eu quero ver quantas tentativas ele vai ficar fazendo enquanto o nosso programa está rodando, certo? Eu vou mostrar para vocês. Então, de 5.000 em 5.000 tentativas, ele vai mostrar para a gente o número de tentativas que ele fez, certo?
Eu vou simplesmente aqui, antes, mudar o valor inicial de tentativas para 1, para que ele não faça 0 dividido por 5.000 e imprima para a gente 0 em todas as posições aqui, tá? Então, eu vou simplesmente mudar o número de tentativas para 1 antes de fazer isso. Feito isso, eu vou simplesmente rodar o programa mais uma vez. A gente pode ver que ele imprimiu 5.000, só que ele parou o programa mesmo assim, porque eu não tirei o exit 0. Então, eu vou comentar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou rodar mais uma vez, e dessa vez a gente espera ver vários números aqui embaixo, certo? Então, nosso programa aqui está rodando, vocês podem ver que ele está tentando o máximo que ele pode, só que ele nunca vai terminar de executar. E a gente pode ver que os números estão cada vez aumentando a escala de tamanho. Eu vou parar o programa agora. Parei o programa para a gente não ficar para sempre dentro do loop, certo? E a gente pode ver que esse número aqui, inclusive, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, um número na ordem de 10 elevado a 9, certo? Então, se a gente simplesmente deixasse, ele ia ficar aqui consumindo o processamento do nosso computador para sempre, certo? Então, a gente vai deixar, dessa vez agora, o nosso if da forma como estava e voltar o nosso programa, certo? Então, isso foi apenas para mostrar para vocês o que pode acontecer se tudo der errado no programa. É claro que aqui eu estou forçando o erro a acontecer. Dentro de uma aplicação real, a gente poderia sim cair dentro de um problema como esse. Então, eu vou simplesmente aqui falar que excedeu novamente, excedeu o limite de iterações e vou deixar o programa dessa forma aqui. E vou finalizar a aula por aqui mesmo, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Comentem aí embaixo se vocês gostaram ou não da aula. Curtam se vocês gostaram. Dê um dislike se vocês não gostaram da aula. E se inscrevam no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos. Ok? Então é isso. Até mais.